do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus, né? Eu tenho aqui uma mensagem de Deus para o teu coração. Vamos ler aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, no verso número 8, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade que Tu tem me dado, Senhor. Que esta mensagem possa tocar os corações, que esta mensagem possa, Senhor Jesus, levar ao pecador, meu Deus, o arrependimento. Meu Deus, eu te peço no nome de Jesus, toma-me nas Tuas mãos e abençoa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, o que nós podemos observar neste texto que Deus tem me dado é que no livro de Daniel, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel, aleluia, ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares que o rei havia oferecido para ele. Veja só, para que nós possamos entender este texto, nós temos que ver o seguinte, que lá no princípio, quando o povo de Israel foi levado ao cativeiro egípcio, eles oraram e pediram a Deus para que Deus enviasse um libertador. E Deus então envia Moisés para que Moisés vá até Faraó, enfrente Faraó e diga que o Eu Sou quem mandou libertar o seu povo. Veja, meus irmãos, que diante disso Israel viu grandes milagres, viu Deus operar poderosamente na vida deles, viu Deus fazer grandes milagres. Porém, meus irmãos, o que nós podemos observar é que Israel, mesmo vendo a tantos milagres que Deus operou na vida deles, Israel pecava contra o Senhor. Israel pecava contra Deus. Israel dava as costas para Deus. Mesmo vendo grandes coisas Deus operando na vida deles, Israel pecou contra o Senhor. Israel idolatrava outros deuses. Israel viu os outros povos e queria imitar os outros povos. Perceba que quando eles foram até Samuel e pediram a Samuel um rei. E Samuel então entristeceu com aquilo. Mas Deus chamava Samuel e dizia: olha, Samuel, não te entristeça com isso, porque eles não te rejeitaram, eles me rejeitaram. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é que Israel, ele rejeitou a Deus, ele pecou contra o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo vendo grandes milagres Deus operando, Israel pecava contra o Senhor. Nós podemos ver que depois que Israel foi liberto do cativeiro egípcio e que Moisés começava a conduzir o povo no deserto, vejamos, meus irmãos, que diante daquele sol escaldante do deserto, Deus colocava uma nuvem sobre o seu povo para refrescá-lo do grande calor do deserto. Meus irmãos, durante a noite, Israel, para não sentir frio e ficar iluminado, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer o seu povo. Israel, meus irmãos, ele sentiu fome, ele lembrava do Egito e sentia fome, queria comer, aleluia, e Deus então enviava o maná dos céus para o seu povo. Israel sentia o desejo de comer carne e dizia que no Egito eles tinham cebolas. Meus irmãos, Deus, para satisfazer a Israel, enviava codornizes para Israel se alimentar de carne. Satisfazia a vontade do seu povo. Veja que Israel, quando sentiu sede, meu irmão, Israel estava com sede, Deus tirou água da rocha para dar de beber ao seu povo. Aleluia, glória a Deus. E grandes coisas Deus fez.
grandes milagres Deus operou. Quando Israel estava entre o Mar Vermelho e o povo de Faraó, os carros e os cavaleiros, Deus abre o Mar Vermelho para que seu povo passe a pés enxutos. Aleluia! E o que nós entendemos é que Israel, em meio a tantos milagres, Israel, em meio a tantas maravilhas que Deus operou na vida deles, assim mesmo, Israel continuava pecando contra o Senhor. Aleluia. Deus então, meus irmãos, pela sua misericórdia, aleluia, já agora no tempo de Daniel, Deus então enviava profetas para o seu povo, para exortar a Israel, para falar para Israel que Israel estava em pecado e que precisava se arrepender. Israel tinha que se arrepender dos seus pecados, Israel tinha que voltar aos cultos, Israel tinha que voltar à adoração a Deus, porque Israel havia abandonado a Deus, Israel havia pecado contra o Senhor, Israel havia, aleluia, deixado o culto, a adoração, e agora estava cultuando outros deuses. Israel estava adorando outros deuses, e Deus então, irmão, na sua infinita misericórdia, envia profetas para avisar a Israel que Israel está em pecado e precisa se converter, que Israel precisa, aleluia, se converter dos seus pecados e voltar à adoração. E quantos de nós, irmãos, precisamos de voltar à adoração a Deus? Quantos de nós precisamos, aleluia, voltar, aleluia, ao primeiro amor? Precisamos voltar a adorar, precisamos voltar a cultuar, precisamos estar na presença de Deus. E quantos homens de Deus não tem usado, irmão, para falar que nós estamos em pecado e que precisamos nos arrepender. Aleluia, arrependei-vos. Vamos nos arrepender, irmão, dos nossos pecados e andar na presença de Deus. Era o que Deus queria, que Israel voltasse a cultuar, que Israel voltasse ao Senhor novamente. E assim Deus, aleluia, voltaria para Israel e o abençoaria. Mas Israel não quis saber. Israel continuava pecando contra o Senhor. Israel continuava, aleluia, pecando contra Deus. E Deus então, meus irmãos, envia o profeta Jeremias, e Jeremias vai até o seu povo e profetiza contra Israel, e diz que Israel está em pecado e que precisa se converter dos seus maus caminhos. Israel precisa voltar aos cultos. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas Israel não se converte. A Bíblia nos fala que Jeremias profetizou contra Israel durante 23 anos. Ele profetizava e dizia que Israel tinha que voltar novamente, voltar aos cultos, voltar à adoração, se arrepender dos seus pecados. Assim Deus se voltaria para eles. Assim, meus irmãos, Deus voltará para nós se nós voltarmos para o Senhor. Deus estenderá a sua mão se nós estivermos, aleluia, na sua presença. Deus voltará para nós, irmãos, se nós estivermos cultuando e adorando a Ele. Aleluia, aleluia. Voltemos à adoração, irmão. Voltemos à adoração. A Bíblia fala que Jeremias profetizou, mas o povo não queria saber. O povo, aleluia, dava as costas para Deus. O povo dava as costas para o Senhor. O povo não queria saber, irmão. Eles queriam era pecado. Adoravam outros deuses. Aleluia. E veja agora o que acontece. Deus avisa, manda Jeremias avisar ao povo que se Israel não se convertesse, Deus levantaria outros povos para levar Israel cativo. E Deus então, aleluia, na sua ira, Ele levanta o rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor, meu irmão, invade a Israel, cerca Israel, sitia Israel, entra na cidade, queima suas casas, derruba seus muros, aleluia, destrói a cidade.
Aleluia. E diz a palavra de Deus que até uma parte dos utensílios de Deus, Deus permite que Nabucodonosor leve para a Babilônia. Aleluia. E Israel então foi levado cativo para a Babilônia. Israel foi levado cativo para a Babilônia porque não se arrependeu dos seus pecados, porque não voltou-se para o Senhor. Devemos voltar para Deus, devemos voltar à nossa adoração ao Senhor. Aleluia. E veja, meus irmãos, que este povo que foi cativo para a Babilônia, dentre eles haviam 4 jovens, Ananias, Daniel, Misael e Azarias. 4 jovens, irmãos, que foram cativos, muito moço, por volta de 16 ou 17 anos, foram levados cativos para a Babilônia. Aí você pergunta, será que eles estavam em pecado? Será que eles foram cativos porque estavam em pecado? Não, irmão. É porque Deus tinha um propósito na vida daqueles jovens. Deus tinha um propósito na vida deles. Aleluia. Deus tinha planos para Daniel, para Misael, Ananias e Azarias. Assim como Deus tem um plano na tua vida, assim como Deus tem plano para você, assim como Deus tem algo para você, se você se arrepender dos seus pecados, tenha certeza que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Basta se arrepender, entregar a tua vida ao Senhor. Aleluia. Então Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram levados cativos para a Babilônia. Diz a palavra de Deus que o rei Nabucodonosor mandou separar os jovens de linhagem real, os jovens mais sábios, os mais inteligentes, os mais fortes, os mais bonitos, para poderem trabalhar no palácio. E nisso o rei separou das iguarias, do que ele comia, do que ele bebia, dos seus manjares para oferecer àqueles moços. Nabucodonosor, ele separou das iguarias e fala para Aspenaz, o chefe dos eunucos, e diz para ele, olha, fala para eles que eles vão comer dos meus manjares e beber do meu vinho durante 3 anos. Ou, meus irmãos, quando Aspenaz chega até Daniel e as pessoas que estavam ali cativas e disse, olha, vocês vão comer agora das iguarias do rei, vocês vão comer agora dos manjares do rei, do melhor que o rei come, da bebida do rei. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel propôs no seu coração de não se misturar, de não se contaminar com o que o rei comia, com o que o rei bebia. Ele preferiu apenas comer legumes e beber água. Aleluia. Veja, meus irmãos, entenda que quem propôs no coração foi Daniel, não foi seus amigos. Daniel propôs no seu coração ele mesmo, eu não vou comer das iguarias que o rei come, eu não vou beber do vinho que o rei bebe. Aleluia! Mas sabe o que é interessante nisso, irmão? É que Daniel conseguiu influenciar os seus amigos. Daniel conseguiu influenciar os seus amigos a respeito, aleluia, das iguarias do rei, porque Daniel, ele propôs no seu coração, não vou me contaminar com as iguarias do rei. Então seus amigos, quando viram isso, também foram ao seu favor. Daniel conseguiu influenciar os seus amigos. E você, irmão, será que você está conseguindo influenciar as pessoas que estão ao seu redor? Será que você consegue influenciar as pessoas que andam ao seu lado? Será que você consegue influenciar o seu parente, o seu amigo, o seu irmão, o seu colega de trabalho? Será que as pessoas veem Jesus na tua vida? Será que as pessoas conseguem enxergar Jesus na tua vida? Irmão, nós precisamos ter Jesus e ter Ele na nossa vida para que as pessoas vejam Cristo em nós e possam se converter sem precisar falar nada, apenas através do nosso testemunho. Devemos testemunhar que somos verdadeiros cristãos, devemos testemunhar que Cristo anda conosco, devemos testemunhar que somos verdadeiros cristãos, assim como Daniel.
ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, aleluia, nem beber o vinho que o rei bebia, antes preferiu comer legumes e beber água. E os seus amigos, quando viram a decisão dele, tomaram a mesma decisão: nós estamos contigo, vamos andar contigo, vamos fazer como tu estás fazendo. Assim, meus irmãos, através do teu testemunho, através do nosso testemunho, é que os homens veem Cristo em nossa vida. Louvado seja Deus, aleluia. E o nome do Senhor é glorificado através da tua vida, através do teu testemunho. E as pessoas aceitam a Cristo através do teu testemunho, aleluia. Daniel dava testemunho de verdadeiro cristão. Ele propôs no seu coração: não vou me contaminar, não vou me misturar com o mundo. E quantos irmãos, quantas pessoas, quantos cristãos já têm se misturado com o mundo, têm, aleluia, deixado que o mundo entre na vida dele, têm deixado que as coisas do mundo, as vontades carnais, tenham entrado na sua vida e não têm dado testemunho. Aleluia, aleluia. Devemos testemunhar, devemos andar com Cristo, devemos ser influenciadores do Evangelho, devemos influenciar as pessoas ao nosso redor. Aleluia. Vamos influenciar, meu irmão, as pessoas para o Evangelho. Não deixar que o mundo venha nos influenciar. Não deixar que as pessoas de fora venham nos influenciar. Mas nós somos influenciadores do reino de Deus. Somos influenciadores do reino do Senhor. E para isso devemos andar com Cristo como Cristo é. Pensar como Cristo, andar como Ele. Para que as pessoas vejam Jesus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos influenciar. Vamos ser influenciadores do reino do Senhor Jesus. Vamos andar como Cristo andou. Vamos dar o nosso testemunho. Porque Daniel, ele propôs no seu coração: não vou me contaminar com as iguarias do rei. Não vou beber do vinho que o rei bebe. Antes vou comer legumes e beber água. Louvado seja o nome do Senhor. E que você possa fazer isso. Que você possa, aleluia, ser um influenciador do reino de Deus. Que Deus assim te abençoe. Muito obrigado. Louvado seja Deus.